Portanto, eu convido o pastor para subir aqui. Gostaria ainda de fazer mais uma oração antes de passar a palavra para o pastor. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiramente nós nos alegramos com essa oportunidade que o Senhor nos dá de, em conjunto aqui com a nossa igreja, com vários visitantes das mais diversas localidades, nos reunirmos para aprendermos a sua Escritura, aprendermos a sua palavra, em especial aquilo que a sua palavra nos ensina com respeito à educação, a tarefa que o Senhor nos dá de passar as suas verdades às próximas gerações. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, portanto, nesses dias e verdadeiramente abra não só o nosso entendimento, mas verdadeiramente o nosso coração para que, contemplando ao Senhor através da sua palavra, nós venhamos ser fiéis ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos daqui por diante. Pedimos a sua bênção ao pastor Broto, também à sua família, nesses dias que estarão aqui conosco. Que o Senhor abençoe tanto a estadia dele aqui também, como a volta para a casa dele na segunda-feira. Clamamos assim, no nome do Senhor, sobre as nossas consciências, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Broto, saca a palavra. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio, meus irmãos, estar aqui. Essa visita já estava programada há algum tempo e a gente finalmente conseguiu uma data e já falei para os pastores, para alguns membros. Agora nós aprendemos o caminho, viu? Então, vai ficar bem mais constante, se Deus assim permitir, a nossa vinda aqui a Uberlândia, até porque minha esposa tem um irmão aqui, eu tenho um cunhado, que inclusive, como tio, foi capaz de captar os meus filhos e levá-los para o Praia Clube, por isso que eles não estão aqui. Já já vocês vão conhecê-lo hoje mais tarde. E eu decidi liberá-los porque, afinal de contas, eles já viram essa palestra milhares de vezes e eles ainda não conseguem esconder o desapontamento de ter que ver mais uma vez. Então foi preferível que eles fossem ao Praia Clube nessa manhã, aproveitar, e o tio também. Daqui a pouco nós vamos encontrá-los, se Deus quiser, eles estarão aqui. E mais uma razão para nós voltarmos, pelo menos mais uma vez, depois, é que minha esposa, infelizmente, não pôde vir, ela fez uma cirurgia de apendicite recente, até simples o procedimento, mas a recuperação é um pouco complicada e o médico não a liberou para vir. E com isso, também não veio o nosso pequenino Luca, de 7 meses. Então, não sei se eu vou deixar vocês com a consciência pesada, mas hoje é o meu dia, dia do nosso casamento, aniversário de casamento. Não fiquem com consciência pesada, fiquem tranquilos, que a gente vai comemorar depois. A gente pensou em comemorar aqui em Uberlândia, mas na providência do Senhor, isso não aconteceu. E são 22 anos de matrimônio, pela graça do Senhor. E nesses 22 anos, como o pastor Jim já falou, muita dedicação à educação, não só dos nossos filhos, mas de vários outros discípulos que têm aparecido por aí. E peço oração para os irmãos. Nós chegamos em Brasília há pouco mais de um ano. Viemos de João Pessoa, depois eu posso explicar melhor esse processo de transição. Mas uma das razões foi exatamente para começarmos a escola Virtus. Demos início agora em fevereiro desse ano e, pela graça de Deus, também tem sido uma bênção ali. E quando eu olho para trás, eu vejo a providência do Senhor, eu nunca imaginei que hoje, em 2024, com 22 anos de casamento e 4 filhos, eu e minha esposa estaríamos fazendo o que nós estamos fazendo. Mas o Senhor já sabia. Então, o Jim lembrou que eu fiz letras, e antes de fazer letras na UNB, eu já tinha estudado línguas clássicas, literatura clássica, tudo por um interesse pessoal. Nunca imaginava que isso, de alguma forma, lá na frente, estaria conectado com o que nós estamos fazendo. Na UNB também tive a oportunidade. A UNB é um dos poucos cursos de letras no país que oferecem também os estudos clássicos. Então, fazendo tudo isso, não imaginava que faria teologia depois. E aí o Senhor me chamou, me levou para o ministério. E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos para fazer o seminário em 2004, eu dei de cara com a realidade de escolas cristãs clássicas. Tá? Então, como o pastor mencionou aqui, isso não é apenas algo teórico, não pode ser.
Isso não pode ser uma série de palestras que vão sim alimentar o nosso cérebro e aquecer o nosso coração. Essas coisas precisam se concretizar de alguma forma. Nós não sabemos como, tá? Mas a nossa oração é que Deus tire do papel tudo isso que tem sido apresentado. E tem que ser por teoria mesmo, tem que ser por boa literatura, tem que ser por palestras, por conferências, mas que não sejam um fim nelas mesmas. Então, eu cheguei lá e aí já trabalhava com educação, estava começando o seminário, fiquei apaixonado. Eu falei, é isso? Uau! Deus já está fazendo isso há um bom tempo. E aí voltamos para o Brasil em 2009 e desde então nós tentávamos estabelecer algo assim, né? Se você tem contato com a educação cristã clássica, principalmente no homeschooling, né, na educação domiciliar, você deve conhecer o CC, né, o Classical Conversations, que é uma metodologia, uma ferramenta que vem dos Estados Unidos para ajudar famílias a educarem seus filhos dessa maneira. E o CC ele chega no Brasil oficialmente em 2018, tá? 2018. Então vejam como isso é recente. Nós estamos engatinhando ainda. Nós quase conseguimos abrir uma escola assim, lá em Teresina, no Piauí, onde eu pastorei por 9 anos. Estávamos ali prestes a abrir, já tinha um investidor disposto a isso, mas, na providência do Senhor, não conseguimos também. Então, em 2004, eu cheguei nos Estados Unidos, me deparei com a realidade dessas coisas, fui juntando os conhecimentos que Deus havia me dado e adquirindo ainda mais, e só em 24 nós tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, pessoalmente, né, de começar um trabalho assim. Então, foram 20 anos de longa espera, de perseverança. Eu espero que aqui seja mais rápido, mas vale a pena esperar. Vale a pena continuar batalhando, porque nós não fazemos isso por pragmatismo, nós não fazemos isso por resultados, nós fazemos isso por fidelidade a Deus, tá? E isso vai ficar categórico aqui nas minhas palestras. Então, eu sou marido da Alessandra, que não pôde vir, pai da Sofia, que já está com 18 anos, deve estar curtindo a vida doidado lá no Praia Clube agora. Sou pai do Tito, de 15 anos, que também está lá, da Giana, de 11, e do Luca, de 7 meses. Sim, ele chegou agora, uma excelente surpresa, e Deus tem sido muito gracioso com os nossos filhos. E a gente brinca, né, que os nossos filhos, eles, na nossa caminhada, né, tentando abrir escola, ou então estabelecer uma educação domiciliar assim, eles nunca pegavam, né? Eles sempre, quando a gente estabeleceu alguma coisa, eles já tinham passado. Mas aí, em 2019, eu saí de Teresina em 2018, em 2019 fui para os Estados Unidos novamente para um projeto educacional, uma cooperativa lá de educação cristã clássica, e lá os nossos 3 filhos à época tiveram a oportunidade de experimentar aquele projeto. Só que a gente ficou só um ano. Por vários motivos também, na providência do Senhor, ele nos levou para João Pessoa para plantar um trabalho, e lá a gente conheceu a Cidade Viva, lá a gente também empenhou em outros projetos, até Deus nos chamar de volta para Brasília. 19 anos depois, a gente saiu de Brasília em 2004 e voltamos em 2023, e estamos lá com a Virtus. E a oração que eu peço aos irmãos é porque eu, prioritariamente, sou ministro da palavra. Eu sei que eu tenho dons e talentos nessa área, mas o meu chamado principal é o ministério. Então, orem, porque está surgindo uma possibilidade de uma plantação de igreja. Então, isso seria também uma bênção para nós, nesse sentido, e uma bênção para várias famílias lá na nossa cidade. Então, a Sofia está com 18, ela passou por escola secular, ela passou por tentativas frustradas de educação domiciliar, passou por essa cooperativa, passou pelo CICI e formou finalmente. Está lá com o diplominha que o nosso país exige, do ensino fundamental, que ela conseguiu fazendo uma prova de um fim de semana lá em João Pessoa, para o qual ela estudou uma semaninha. Não importa, o papel está lá, a educação é muito mais do que isso. Então, é importante, nós vamos tratar disso aqui. As nossas estratégias pedagógicas em relação às exigências totalmente antibíblicas do Estado. Tá? Infelizmente,
nós precisamos conviver com o Estado, que ainda não se rendeu a Cristo, ainda não se rendeu à palavra de Deus, e Deus dá todas as alternativas possíveis, não precisamos de modo algum temer essas questões. O Tito, ele ainda está no CC, ele é o único que permaneceu no CC, talvez ano que vem ele não continue mais, nós estamos pensando em fazer aí também uma espécie de cooperativa. O Tito aí ficou nessa transição, ele nunca conseguiu ter a idade suficiente para entrar na escola, a gente tem apenas até os 7 anos de idade, e ano que vem abriremos até o 5º ano. E aí vai conseguir pegar a Giana, que na verdade vai precisar voltar 1 ano para entrar nessa turminha. Não tem problema, a gente não está correndo contra o tempo, a gente prefere que ela volte e que ela tenha essa experiência, ela está super empolgada para participar também desse projeto. E o Luca, por sua vez, quando a gente começou o projeto lá em 23 ainda em João Pessoa, trabalhando com as outras famílias à distância, a gente brincava assim, é impressionante, né? Os nossos filhos nunca aproveitam dos nossos projetos. Aí alguém falou lá, mas os seus netos vão aproveitar. Eu falei, tá bom. Aí Deus deu o Luca. Então o Luca provavelmente vai participar aí desde o comecinho até o final, porque a gente pretende chegar até o final do ensino médio, né? Ali na Virtus, tá bom? Então, temos muitas alternativas e opções que o Senhor Deus tem dado para cumprirmos aquilo que vai ser manifestado aqui, tá? A nossa responsabilidade pactual. Talvez você saia daqui com muitas dúvidas, talvez você saia daqui com muitos confrontos, conflitos, mas isso é bom, tá? E tenho certeza que a igreja aqui e outras comunidades, talvez de Uberlândia, estejam à disposição para ajudá-los nesse sentido. Talvez o slide fique um pouco ruim por causa da luz, não tem problema, porque eu passo para vocês todos os slides. Consegue apagar essa aqui? Fica muito ruim? Quer apagar essa aqui? Enfim, não se preocupem tanto com os slides, não é a razão de ser da palestra, são apenas ferramentas que nos ajudam a entender melhor. Agora, essa primeira palestra, eu chamo de o mito da neutralidade pedagógica. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. O pastor lembrou bem que tudo isso é pautado nas Escrituras. 2 Coríntios 6. Vocês vão ver que apesar de estarmos pautados nas Escrituras e por se tratar de palestras, nós não vamos aqui expor textos de maneira detalhada. E nem amanhã no sermão, já adianto aí ao conselho da igreja, aos líderes, amanhã à noite o sermão também será temático. E mais uma razão para eu voltar aqui, tá? Para eu expor um texto de maneira expositiva mesmo, tá bom? Então, 2 Coríntios 6, vamos ler a partir do versículo 14 até o 1 do versículo 7. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós, pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse momento, por esses dias em que vamos nos debruçar sobre a questão da educação à luz da Tua palavra. E como Paulo aqui diz àquela igreja e nos diz hoje, que nós possamos nos santificar, ó Deus, por meio da Tua palavra. Nós possamos, então, por meio da educação, santificar a nós mesmos e aos nossos filhos. Sabemos, ó Deus, que a educação
não salva ninguém. O Evangelho, o poder do Espírito Santo. Mas nós sabemos que o Senhor mesmo concedeu a pedagogia, a educação, como uma ferramenta de treinamento dos nossos filhos, para gerações, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa igreja, abençoa os projetos, abençoa, ó Deus, os nossos dias aqui. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu chamo essa primeira palestra de um mito da neutralidade pedagógica, e eu não sei se você tomou café ou não, mas essa primeira palestra, ela tem o objetivo de embrulhar o seu estômago, de te deixar o mais desconfortável possível, de fazer você querer sair correndo daqui. Eu sei que isso não é o intuito da conferência, né? É manter você aqui, mas você provavelmente vai querer sair correndo, tá? Você vai querer fugir para as montanhas. Você vai querer, de alguma maneira, tentar uma solução imediata para algo que é, de fato, desesperador. E a ideia não é simplesmente assustar você, a ideia não é simplesmente causar terror, mas a ideia é demonstrar uma realidade que muitas vezes está distante de nós. Até porque isso ainda tem acontecido. Talvez essa palestra ela só perca a sua força ou o propósito dela daqui a uns 20 anos. Quando as gerações que estiverem ouvindo essa palestra tiverem sido treinadas adequadamente. Mas nós todos fomos treinados ou fomos preparados para ser sopa de sapo. E eu vou mostrar para vocês o que é isso, tá? Então, você matricularia seu filho em uma escola católico-romana confessional? Aquelas bem estritas mesmo, tem missa todo dia, tem o padre, tem a freira. Aí talvez você diga assim, pastor, aqui em Uberlândia só tem esse tipo de escola, são as mais conservadoras, eu matriculo sim, não tem problema. Quando eles chegarem em casa, eu desfaço tudo que eles aprenderam lá de errado em relação ao catolicismo romano. Aí você talvez fale assim, não, pastor, catolicismo romano de jeito nenhum, tal, não, não, não. Mas então você matricularia numa escola adventista? Aqui tem adventista? Eu não sei se em Uberlândia é a mesma coisa que em outros lugares, mas quando eu falo sobre isso, converso com famílias, as famílias ainda pensam que o adventismo do sétimo dia pode ser considerado como sendo evangélico, tá? Eu sei que isso é uma outra discussão para um outro momento. Não sei se você é adventista aqui nessa manhã, a gente pode discutir sobre isso depois. Mas perceba que não é a mesma coisa que uma escola de tradição evangélica, tá? Ela pode ser mais conservadora, ela pode ser mais aparentemente próxima daquilo que você defende como pai e mãe evangélicos, mas no final das contas ela acaba tendo o mesmo problema de uma escola católico-romana confessional. Mas aí não tem nem católica nem adventista, tem várias particulares cujo credo principal é: ó Deus, nós nem negamos nem afirmamos a tua existência. Ó Deus, nós nem obedecemos nem desobedecemos aos teus mandamentos. Nós somos estritamente neutros. E aqui eu acrescento, né, que faz parte do nosso pensamento e da nossa estratégia enquanto cristãos. Essas pessoas dizem, nós estamos em um Estado laico. Nós estamos no Brasil, um Estado laico, então não me venha com essa ideia de que uma escola deve apresentar uma fé confessional ou uma fé estritamente ligada a uma denominação ou a uma herança reformada. Bom, essa escola que eu acabei de apresentar para vocês é uma escola que está em todo o Brasil. E são as escolas particulares onde os nossos filhos estudam geralmente. E o grande filósofo, teólogo, pastor presbiteriano Gordon Clark diz: o sistema educacional que ignora a Deus ensina seus alunos a ignorar a Deus. E isso não é neutralidade. É a pior forma de antagonismo, pois ela considera Deus irrelevante em relação às questões humanas.
Isso é ateísmo. Não existe escola neutra. Não existe Estado neutro. Nós precisamos internalizar isso de uma vez por todas nas nossas vidas. A nossa geração foi formada como se houvesse neutralidade. E um dos principais sintomas disso é o fato de que há pouco tempo nós nem sequer pensávamos sobre essas questões. Deus, na sua graça, está levantando uma geração, e nós podemos considerar assim uma forma de avivamento, para que essa realidade não faça mais parte, pelo menos, dos arraiais protestantes. Pelo menos. Mas a luta ainda é grande, e nós temos, por exemplo, presbíteros dizendo o seguinte, depois de conferências assim: pastor, eu gostei muito das suas falas e tal, mas veja bem, eu acho que o senhor exagerou, porque eu estudei em escolas não neutras, meus filhos estudaram lá, e olha onde nós estamos. Eu sou presbítero da igreja, meu filho é bem empregado, meu outro filho é bem empregado, as famílias são uma bênção, e eu ali respirei fundo, não quis pecar contra o presbítero, mas devia ter exortado, porque a minha fala era exatamente essa fala que o Senhor está dizendo, que é fruto de um pragmatismo diabólico, terrível, que ainda está infiltrado em nossas igrejas, em todas as áreas, não é só na educação. E eu repito, então, o que nós estamos fazendo aqui não é por causa de resultados, mas é por causa de fidelidade a Deus. E muitas vezes fidelidade a Deus só vai demonstrar resultados mesmos lá na frente, nas próximas gerações. Talvez nós não vejamos, mas a nós não cabe buscarmos resultados meramente. A nós cabe fidelidade ao Senhor, e Ele, então, realiza da maneira como Ele quiser. Ali está a sopa de sapo. Vocês já devem ter ouvido essa ilustração em palestras, pregações. Você quer ferver um sapo? Você não esquenta a água e joga o sapo na água quente. O que ele vai fazer? Ele vai sentir o calor e vai pular. Você quer fazer uma sopa de sapo bem gostosa? Você bota o sapo na água, temperatura ali ambiente, e vai esquentando a água, vai fervendo a água. E quando o sapo menos espera, ele já virou sopa de sapo. Nós, nas nossas escolas, não só no Brasil, isso é mundial, somos transformados em sopa de sapo. Desde pequenininhos até mais ou menos 18 anos de idade. O intuito das escolas, o projeto educacional secular, e por que não, do maligno, é fazer com que pessoas continuem virando sopa de sapo e achando que isso é a forma de se educar alguém ou as próximas gerações. O mito da neutralidade ou do famoso Estado laico. Isso aqui é uma citação de Gary DeMar, e essa palestra é baseada num livro muito interessante que vocês precisam ler, né? Quem controla a escola governa o mundo. Ele diz assim: infelizmente, os humanistas jamais adotaram o mito da neutralidade, ao passo que o vendiam a nós por um alto preço. Enquanto vendiam aos cristãos os bens estragados da neutralidade, do jogo limpo, da objetividade, da tolerância e do pluralismo, os humanistas promoviam e implementavam a sua cosmovisão em todas as áreas da vida, negando o que, segundo eles, deveríamos crer. Desafortunadamente, muitos cristãos ainda acreditam que a neutralidade é possível e que os humanistas buscam a objetividade na educação. Por que eu li 2 Coríntios 6 e o primeiro versículo do 7 para nós nessa manhã?
Aquele capítulo, ele geralmente é aplicado à ideia de julgo desigual no matrimônio. Olha, um crente não pode casar com um descrente. Às vezes aquilo é aplicado numa sociedade. Cuidado, você vai ficar sócio aí de uma pessoa que não é crente. Mas dificilmente esse texto é aplicado a você assinar um contrato entregando o seu filho a uma escola guiada por ímpios. Então você diga assim, mas esse ímpio é tão bonzinho, esse ímpio parece neutro, esse ímpio ele faz pessoas passarem no vestibular à torto e à direito. Não assine esse contrato. Porque você está entregando o seu filho a ímpios, independentemente do que eles pensem a respeito de Deus, ou de religião, ou de cristianismo. Nós precisamos começar a aplicar aquilo que nós entendemos, né? Como o evangelho sendo exclusivista, não há problema algum nisso. Na verdade, é somente quando nós entendemos o exclusivismo do evangelho é que a igreja se torna de fato inclusivista. E essa é uma palavra complicada hoje, né? A igreja ser inclusiva. Mas o evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, ele é extremamente exclusivista e só assim ele vai incluir pecadores que se achegam a Deus por meio do arrependimento. E a educação que Deus dá aos nossos filhos por meio do pacto, ela é exclusivista também, porque ela é baseada no pacto, nas bênçãos do evangelho, mas na graça do Senhor e na providência dele, aqueles que ainda não pertencem a ele podem sim ser incluídos se eles vierem nos termos de Deus. Então vejam que, para os próprios humanistas, isso nunca foi uma realidade. Eu não vou ler toda essa citação aqui, vou ler apenas a parte ali em que categoricamente isso está sendo feito. Por exemplo, o humanista John Dunphy, ele diz: estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e ganha nas salas de aula das escolas públicas, por professores que percebam com correção seu papel como propagadores de uma nova fé. E aqui o contexto é americano, tá? O Gary DeMar é americano, ele está falando no contexto dos Estados Unidos. E escola pública, para eles, ainda é um concorrente, inclusive para famílias cristãs, na escolha da educação dos filhos. Digo isso porque dificilmente no Brasil uma família vai colocar o seu filho numa escola pública. Assim, isso tem que ser porque realmente o orçamento da família não tem condições, chegou no limite ali, não tem outra opção, vai para a escola pública. Tá? No Brasil, a gente faz das tripas coração, corta várias coisas do orçamento para que o nosso filho vá pelo menos para uma escola de bairro particular e tenha uma educação um pouquinho melhor do que aquela que é oferecida na escola pública. Mas nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos, as escolas públicas são aquelas escolas dos filmes, né? As estruturas, o armário e tal, a parte esportiva. A escola é maravilhosa. Só que o conteúdo continua sendo diabólico. O conteúdo continua sendo estatal. Eu não sei se você percebeu, mas os Estados Unidos hoje, eles estão bem influenciados por filosofias, ideologias, por que não teologias que não procedem das Escrituras. Então, quando fala-se nesse contexto sobre escola pública, é ainda uma realidade lá travada. E por que eu digo que ainda é uma concorrência lá? Porque nos Estados Unidos, hoje, uma família cristã, ela fica em dúvida se ela bota na escola pública por questões financeiras, se ela faz o homeschooling, que é muito divulgado por lá, ou se ela coloca numa escola particular cristã, que geralmente é muito cara. Tá? No Brasil, essa concorrência ela parece girar mais em torno de duas questões. Ou você coloca numa escola particular ateísta, e todas são, em maior ou menor grau. Se não for cristã, é ateísta.
podem ter certeza disso. Eu não estou falando se é conservadora, se é mais de direita, se é mais de esquerda. Se ela não é cristã, ela é ateísta, em maior ou menor grau. Ou você coloca numa escola cristã, e aí tem, hoje em dia no Brasil, está engatinhando ainda o tal do homeschooling, a educação domiciliar, tá? Então, a nossa realidade ela é um pouco mais fácil, porque a matemática deveria ser simples, mas não é. Mas em termos de estratégia e propósito, deveria ser assim. Vamos lá. Famílias cristãs que vão lá, trabalham, a mãe tem que trabalhar também, porque no Brasil é complicado, não dá para fazer homeschooling. No caso da nossa família especificamente e tal, o nosso contexto é diferente, os dois têm que trabalhar, então a gente vai colocar o nosso filho numa escola particular. Qual é a matemática? Se eu pago aqui R$ 1.000 nessa escola particular ateísta, se eu tivesse uma escola particular cristã, eu pegaria esses R$ 1.000 e começaria a aplicar aqui. Tá? Porque, afinal de contas, eu só coloco aqui porque eu nunca tive essa opção. A minha igreja nunca se despertou para isso. Nós somos tão sopa de sapo que a gente quer dar a mesma educação para os nossos filhos. Afinal de contas, a gente está bem. Eu estou bem empregado, minha esposa está bem empregado. Né? Não sei se aqui em Uberlândia é o mesmo contexto, mas em Brasília, se você tiver concursado, então você quase já chegou no Novos Céus, Nova Terra. Se você tiver concursado em Brasília, acabou. Assim, você vai para a igreja só por manutenção ali de alguma coisa, porque não tem mais nenhum desafio na sua vida. Sua aposentadoria está garantida. Você tem um salário muito bom, uma estabilidade. Você tem, inclusive, condições de colocar o seu filho na melhor escola particular de Brasília, que vai continuar fazendo passar no concurso, que vai continuar fazendo o neto ter o que você tem. Concurso público é maravilhoso. Se você é concursado aqui, ok, continua nisso, maravilha e tal. Mas não é Novos Céus, Nova Terra, não é. E muitas vezes o concurso público nos faz ainda mais sopa de sapo, tá? Então, tendo essa realidade no Brasil, que é a mesma dos Estados Unidos, apesar das diferenças, qual é essa propagação de uma nova fé que os professores são chamados a fazer? Ele continua dizendo, usando a sala de aula em vez do púlpito, para ensinar valores humanistas em qualquer disciplina, independentemente do nível educacional, seja na pré-escola ou em grandes universidades públicas. Entendam isso, gente. Não sei se você aqui é fã do Brasil Paralelo também. Eu tenho várias ressalvas com o Brasil Paralelo. Isso é uma outra conferência. Nós não precisamos do Brasil Paralelo para abrir os nossos olhos. Nós precisamos das Escrituras Sagradas, nós precisamos que as igrejas entendam como aplicar essa realidade do Evangelho do Pacto na vida, pelo menos, dos seus membros. Para que nós entendamos que existe uma estratégia, não está sendo ao acaso, a sopa de sapo é real. E no Brasil não poderia ser diferente. Captura das vestes talares. Veste talar nada mais é do que a toga. Sabe a toga? Pensa aí. Nas pessoas hoje na nossa sociedade que ainda usam togas e em que ocasiões? Qual é a primeira imagem de toga que vem à sua cabeça? Bora, gente. Os togados. Aí começa, né? Aí, dependendo aqui do nível, né? A ditadura dos togados. Isso aí, STF. Qualquer lugar, tá? Estados Unidos também, Ocidente principalmente. Não precisa responder para você não tá gravando, né? Tá filmando. Não responda, só mantenha uma cara aí, nenhuma reação. O STF está dominado, está capturado, não responda. Mantenha, né? Está capturado, está dominado? Uma veste está lá importante, não é? Você acha que isso aconteceu do dia para a noite? Nós somos, veja, nós somos tão sopa de sapo
Se a gente for parar para pensar, há 8 anos, como era a nossa consciência em relação a essas coisas? Esquerda, direita, conservadorismo, progressismo. Você não precisa dizer aqui não também, em voz alta. Afinal de contas, amanhã é dia de eleição, né? Mas há pouquíssimo tempo, nós estávamos votando em candidatos como o nosso atual presidente. E eu sei que isso é uma outra discussão, mas isso demonstra o quanto a igreja estava e ainda está alheia à realidade das coisas, como se o evangelho não impactasse isso. E ele deve impactar. Não, a igreja ela não se envolve na política sem perdermos aí a distinção igreja-estado, mas nós não temos a menor ideia de como foi que hoje nós estamos experimentando o que nós estamos experimentando no Brasil. E essa é a primeira toga que vem à sua mente. Ok. Qual é a segunda toga? Ela não é tão comum. Não, ela não aparece tanto, mas ela aparece. Ela aparece mais do que a terceira. Qual é a segunda toga que vem à sua mente? Imagina aí uma pessoa com a toga. Qual é o evento? Formatura. Ou seja, a toga da academia. Né? Então você tem a toga do judiciário, você tem a toga do magistrado civil, você tem a toga da academia. Também não responda aí, você pode se complicar, né? Se você for da área de educação, dependendo onde você trabalha. A academia está dominada? A academia foi capturada? A resposta é óbvia. Agora, qual é a terceira toga? Quem acertar ganha. Ah, não, já tem um cafezinho. Ganha outra coisa. A toga do coral, olha aí. É isso mesmo. A toga da igreja. Só que a toga, gente, não era só para ser do coral, não. A toga é do ministro. Tá? A toga do ministro da palavra. Você pega, antigamente, ainda tem hoje algumas igrejas que fazem isso. Tá? A toga do ministério do evangelho. Então, essas 3 áreas. Tá? Deus assim estabeleceu essas vestes talares. A autoridade do magistrado civil, a autoridade da academia, a autoridade da igreja. Essa talvez deveria fazer você chorar. A igreja está capturada? Não é só uma questão estética, se o pastor prega ou não de toga, é interessante essa discussão, mas a igreja não tem mais noção de sua autoridade, do que ela precisa fazer em relação a tudo isso. Numa decisão da Suprema Corte nos Estados Unidos, houve uma decisão lá sobre uma questão que aconteceu numa escola pública, e aí nós vemos a citação: nem Meyer nem Pierce, 2 magistrados anteriores da Suprema Corte, apoiam o ponto de vista de que os pais têm o direito de impedir que uma escola forneça qualquer tipo de informação, sexual ou outra qualquer, a seus alunos. Olha, os magistrados estão sendo consistentes, gente. O magistrado está dizendo assim: você quer entregar seu filho para César? Então quem manda é César. A grande pergunta é se a gente pode não entregar os filhos para César. E a resposta tem que ser: não interessa se a gente pode ou não, a gente tem que não entregar os nossos filhos para César. Custe o que custar. Porque se você for voltar para Daniel, você admira tanto Daniel, você chama o seu filho de Daniel, você não chama de Abednego, de Medraque, de Mesaque, só Daniel. Mas estavam todos na fornalha. Você admira esses homens, coisa maravilhosa. Aí chega aqui no Brasil, em 2024, não, vamos voltar um pouco antes, né?
alguns anos aí, não sei como é que foi aqui em Uberlândia, mas mandaram você não vir mais para o culto e você acabou falando, ok, eu não vou mais para o culto. Então, percebam que muitas críticas que nós temos, não, peraí, o Estado está indo longe demais, essas decisões estão autocráticas e tal, elas na verdade são decisões consistentes. Você quer depender de César? Você quer depender do Estado? Você trata ainda a sua nação como o seu papai e a sua mamãe? Então o seu papai e a sua mamãe vão determinar o que é a sua vida. Ah, então não vamos depender deles. Amém. O Estado é divino. Sim. A veste talar, a toga do magistrado civil, ela é legítima, ela é bíblica, mas ela tem limites. E justamente porque a igreja tem lavado as mãos nesses anos, hoje ela se admira ou se surpreende com o tamanho do Estado. De quem é o poder? Uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder é o sistema educacional. O Estado sempre soube disso. Não é à toa que escolas são públicas, não é à toa que escolas são estatais, não é à toa que é o Estado quem fornece a merenda. Porque eles querem domínio. Quem quer que controle o sistema educacional definirá os objetivos da nação, definirá e estabelecerá seus valores morais e, por fim, regerá o futuro de todas as áreas da vida. As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Por mais que a gente faça a distinção, né? Nos Estados Unidos tem a escola pública mesmo, aquela lá, que todo mundo fala, né? É de graça. Não é de graça. Você estudou na federal? Você estudou na estadual? Tira do seu vocabulário que você estudou de graça. Tira, por favor. Tira do seu pensamento que se você está preparando seu filho para federal, para estadual, para estudar de graça. Não é de graça. Tem muitos impostos de muitas pessoas pagando essa educação. Só esse tipo de mentalidade já mostra o quanto nós somos sopa de sapo aqui no Brasil. E isso tem a ver com a educação que nós recebemos. Com a educação que a gente sonha para os nossos filhos. Por quê? As crianças e a cosmovisão que elas abraçam são o futuro. Isso é óbvio. Vocês conhecem esse símbolo aqui? Ele traz arrepios a todos. Deveria trazer de fato. Uma coisa grotesca que aconteceu na humanidade. E tudo isso tem a ver com a educação. Em Mein Kampf, a obra-prima, né, de Hitler, ele defendeu a importância de ganhar e depois treinar os jovens no serviço de um novo Estado nacional. William L. Shirer, testemunha ocular da ascensão de Hitler e da cosmovisão nazista, oferece uma perspectiva bem objetiva da questão. Olha o que Hitler diz. Quando um oponente declara, não passarei para o seu lado, disse Hitler no discurso de 6 de novembro de 1933, eu calmamente respondo, seu filho já nos pertence. E você? Você passará. Seus descendentes, entretanto, agora estão no novo campo. Em pouco tempo, eles não conhecerão nada além da nova comunidade. Isso foi em 1933. Em 1937, ele declara: este novo Reich não entregará a juventude a ninguém, mas a tomará para si mesmo e lhe dará a sua própria educação e seu próprio crescimento. Você pode pesquisar. A Alemanha nazista era praticamente sem analfabetos. Pragmaticamente falando, a Alemanha nazista tinha uma das melhores modos de educação do mundo. E o nazismo aconteceu debaixo do nariz de médicos, engenheiros, profissionais, teólogos, pastores. Porque o Estado soube plantar a sementinha lá atrás, treinar pelo menos uma geração, para que quando o nazismo viesse de fato e de verdade, ele não fosse
negado ou rejeitado. Pelo contrário, ele fizesse parte do status quo. Todas as cosmovisões contrárias ao nazismo foram expurgadas do currículo educacional do Estado. Neutralidade nunca foi a opção de Hitler, de fato. A neutralidade nem sequer é possível. Não tomar partido significa aquecer ao oponente. É aqui, mais uma vez, onde nós vemos o quanto a igreja, de uma forma geral, ela deixou de tomar partido. Ela deixou de vestir a sua veste talar e de profeticamente, inclusive, denunciar essas coisas e treinar os seus membros para não aquecer ao oponente. Mesmo que seja pelo fato de, eu não estudo essas coisas, eu não conheço essas coisas, eu não me envolvo com essas coisas, eu só canto no coral com a minha toga. Você vai continuar cantando no coral com a toga ou fazendo as atividades da igreja e nós vamos continuar nos admirando com o que está acontecendo no Brasil. A não ser que Deus intervenha. E Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. Ele é tão misericordioso, Ele é tão gracioso que Ele está intervindo. E aí talvez você diga assim, mas pastor, que exagero. Esse exemplo do nazismo, eu entendi o princípio, mas isso não pega aqui, não. Tem aí os neonazistas e tal, os skinheads, mas isso aí é um grupinho. É um pessoal infeliz com a vida, que quer tornar os outros infelizes. Tá bom, ok, concordo. Mas aí a gente olha para o próximo símbolo. Isso aqui não é um grupinho. Isso aqui não é uma gangue que raspa a cabeça. Você não sabe o quanto disso tem nos nossos corações hoje aqui, ó. Eu não quero te ofender, não, tá? E se eu ofender, depois a gente conversa. Você tem um marxista dentro de você e você não sabe. Ainda. Tem marxismo aqui, ó, nas profundidades do nosso coração. E a gente não tem a menor ideia. Por quê? Nós somos treinados assim. Nós somos essa sopa de sapo. Até que Deus venha com o seu Santo Espírito, com a sua palavra, e mostre isso para nós. E a gente vomite tudo isso. E a gente passe por esse processo de restauração mesmo. E sabe qual é a esperança? Que aquele é bebezinho ou bebezinha? Que a bebezinha, ela não passe por nada disso. E ela não passe por nada disso. A não ser que você seja um daqueles que diz, pastor, eu passei por tudo isso, eu estou bem hoje. Eu duvido que você diria isso se você tivesse experiência com drogas e falasse, pastor, fui viciado. Não tem problema minha filha ser viciada. Eu estou bem hoje. Esse que é o problema. A gente não consegue enxergar a educação secular diabólica como sendo uma droga. Como sendo algo desprezível. E se o nazismo é algo gritante, esse marxismo nunca foi tão gritante assim. Da mesma forma que Hitler, Lenin percebeu o valor de monopolizar a educação e trazê-la para o controle exclusivo do Estado. Ele acreditava que o tempo estava do seu lado. A velha ordem passaria, com suas ideias ultrapassadas sobre religião, família e educação. O processo de mudança, entretanto, deveria começar com as crianças. Olha a noção dessas pessoas. E sabe qual é a noção da igreja? E eu sei que eu estou pegando no nosso pé aqui. Nós somos a igreja. A nossa noção é, eu vou levar o meu filho para a escola dominical. E é isso. Eu vou levar o meu filho para o ministério infantil, e é isso. E os filhos de Belial estão dizendo, nós vamos capturar os filhos dos crentes. E ao invés de eles fazerem profissão de fé no Deus Yahvé, eles vão fazer profissão de fé no Deus do Estado.
quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. Isso é uma estratégia. A gente pode fazer uma breve pesquisa aqui, se você lembrar, tá? Você vai estar entregando um pouco a sua idade atual, mas não tem problema não. Faz parte da pesquisa. Você lembra com que idade você foi para a escola? Quantos anos? 10 anos. Entregou a idade muito aí. 7 anos. Meu pai chamava José Maria Irineu Benibroto. Família tradicional, católico romano e tal. Deus me tirou do catolicismo romano assim. Por que eu estou falando isso? Olha o nome triplo do meu pai, hein? José Maria Irineu. Pense num catolicismo romano. Irineu é nosso, tá? Não é deles, não. Mas eles acham que é. Agostinho é nosso. Certo? Então, meu pai vai para a escola, mais ou menos por aí, né? 10 anos. Chega lá, aí a professora chama, né? José, José Maria, Zé Maria. E nada, ele vai embora para casa. Meu pai é o caçula, de 8 irmãos. Era, né? Já faleceu. Então, ele era chamado de Irineu, Irineuzinho, Neuzinho. Chegou, ele não sabia quem era José Maria, Zé. Voltou para casa, minha avó. Ô, meu filho, o que você está fazendo? Não, minha professora não chamou meu nome. Qual é o seu nome? José Maria Irineu. Ah, tá bom, então volto para a escola. Com que idade hoje, teoricamente, tá, gente? Não fiquem à mercê do Estado nesse sentido, não. Com que idade hoje o Estado exige que você coloque seu filho na escola? Quanto mais cedo pudessem ser tiradas de seus pais e suas ligações com o passado quebradas, mais rapidamente aconteceria a reprogramação. E é interessante porque se você é da área da pedagogia aqui, da educação, isso tem a ver com a gente também. Uma falácia que existe nessa área, que é antibíblica, na verdade, diz assim, olha, os pais não têm nada a ver com a educação dos seus filhos. Quem tem a ver com a educação dos filhos são os pedagogos que são pagos para isso. Então você está lá, inclusive, você leva seu filho e tal, numa escola cristã, você chega lá todo feliz, aí a pedagoga cristã diz assim, ok, pai, mãe, vocês não sabem nada de pedagogia, saiam daqui, eu vou criar o filho de vocês estão me pagando para isso. E o pai e a mãe vão embora, por quê? Nós ficamos felizes, nós não temos mais os nossos filhos como peso. Nós ficamos confortáveis em terceirizar a educação dos nossos filhos. Isso é pecado, tá, gente? Isso é pecado. Não quer dizer que irmãos em Cristo não possam ajudar, não possam auxiliar, não possam participar disso. Claro que podem. Isso faz parte, inclusive, do voto de batismo. Vocês lembram o que acontece no voto de batismo? Não só os pais prometem algumas coisas, mas a comunidade cristã promete também ajudar os pais na criação dos filhos, dentro da aliança. Uma escola ou projetos educacionais, em um certo sentido, eles servem para isso também. Então, irmãos, entendam que essa questão da idade mais cedo não é por acaso, tá? Isso tudo está publicado, tá, gente? A gente não está inventando. O pessoal vai, os opositores vão dizer é fake news, não é fake news. Vai lá no livro. Você quer saber em quem votar amanhã? Leia a cartilha do partido, gente. Vai ler a cartilha do partido. Tem lá o que os partidos pensam a respeito do que você pensa em relação a várias coisas que você fala, é bíblico. Aí o partido vai lá e fala, eu não quero saber se é bíblico ou não. Nós estamos no Estado laico, a gente vai fazer assim. Aí você vai lá e vota. No Distrito Federal a gente não vota municipalmente. Então estamos livres disso. É só de 4 em 4 anos que a gente sofre com essas coisas. Vocês não, de 2 em 2. Aliás, por favor, amanhã não deixe de ir para a igreja de vocês por causa disso, tá? Por favor. Não era para ser no domingo. Orem para que isso mude. Mas tem tempo suficiente
para você ir lá cumprir seu dever cívico e estar na igreja manhã e noite. Não usem isso como desculpa para não estar na igreja. Enfim, você vai lá no documento de 1847, chamado Princípios do Comunismo. Engels defendeu a educação de todas as crianças tão logo atingissem a idade suficiente para dispensar o cuidado materno em instituições nacionais e à custa da nação. Em resumo, estamos cumprindo seriamente a demanda do nosso programa para a transferência da função econômica e educacional da família em si para a sociedade. Esse é o ponto. O objetivo é esse. Tirar as crianças, e eles pensam que isso é bom, tá, gente? Eles pensam que isso é bom. Tem uma motivação benéfica na mentalidade deles desse tipo de coisa. Eu vou tirar as crianças das famílias, criá-las no Estado, porque o Estado, afinal de contas, sabe o que é melhor para elas. E aí isso ficou muito claro, né, também. O comunismo ficou muito evidente, ficou quase um nazismo. Não pode ter partido nazista no Brasil, mas pode ter partido comunista. Eu estou falando de política demais, gente, desculpa. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Aí surgiu um outro filho de Belial chamado Antônio Gramsci. Ele falou: esse negócio de Lenin, de Marx, está muito na cara. Vamos deixar a coisa mais fluida, menos evidente. Da mesma forma que os marxistas revolucionários antes dele, Gramsci considerava o cristianismo a força que amarrava todas as classes. Camponeses, trabalhadores e príncipes, padres e papas e todos os outros, em uma cultura única e homogênea. Era especificamente a cultura cristã, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais em que viviam a vida mortal. Ou seja, eles entendem perfeitamente que o maior inimigo dos estratagemas de Satanás, desde a queda, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles sabem disso. Eles têm noção disso. Tá? Então, é bom para eles que existam escolas nominalmente cristãs. Porque o pai leva para lá, não, ele está numa escola cristã. Ah lá, tem o nome e tal. Aí você vai ver o livro, vai ver o conteúdo, vai ver quem está dando aula. É igual uma escola como qualquer outra. Só que de vez em quando eles oram, de vez em quando eles cantam. Aliás, como é maravilhoso cantar os salmos, gente. Eu já tenho um projeto para vocês. Vocês têm gravado esses salmos? Vocês gravem, por favor. Tem algumas outras igrejas gravando, mas é tudo sem desmerecer, tá? É tudo com voz feminina, tal. As irmãs cantam, sim, mas as vozes dos homens guerreiros, masculinos, ela precisa estar. As igrejas precisam dessas gravações, essa redescoberta dos salmos. Porque as igrejas querem, aí vai lá, a pessoa não sabe nem tocar direito, é difícil a melodia e tal, imagina, principalmente se for genebrino, aí a pessoa desiste. Viu como a gente cantou bem hoje o Salmo 8? Coisa maravilhosa, linda. Só um tecladinho, uma voz máscula. Gravem, façam esse projeto. Então, Gramsci entendia tudo isso. E essa cultura cristã, então, na qual os homens e mulheres entendiam de modo individual que as coisas mais importantes da vida humana transcendiam as condições materiais e que viviam a vida mortal. Isso tem que acabar. A gente tem que mostrar para as pessoas que o que acontece, o que importa é aqui agora, é o materialismo. Então, é claro, se for materialismo, então, eu vou educar o meu filho na melhor escola, ele vai passar na melhor universidade, ele vai ter o melhor emprego e ele vai para o Praia Clube todo fim de semana, inclusive no domingo, onde meus filhos estão agora. Materialista. Falhei. Hoje podia, né, gente, de manhã, dar uma folguinha para os meninos. Eu vou ler essa aqui completa, tá? Porém, Gramsci rompeu com a forma como Marx e Lenin impunham o marxismo. Gramsci começou a recriar o marxismo, abandonando os slogans mais desagradáveis.
Eu vou ler essa citação e, por favor, percebam quanto isso é uma manifestação do que acontece no nosso país hoje. Não adiantaria fazer discursos retóricos sobre revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores. Paraíso dos trabalhadores, coincidentemente, faz PT. Mas isso é só uma mera coincidência. Em vez disso, o marxismo teria de se reformular e falar sobre consenso nacional, unidade nacional, pacificação nacional. O processo democrático, em lugar da revolução, deveria ser usado para alcançar as mudanças necessárias. No início, o pluralismo seria promovido e defendido. Depois, os marxistas deveriam se unir a outros grupos oprimidos, hoje, as minorias, mesmo que não compartilhassem os ideais, para criar uma coligação unificada com poder de voto. Depois de construir a coligação, eles devem entrar em todas as atividades civis, culturais e políticas de todas as nações e, como o fermento faz com o pão, levedar todas elas com paciência e de forma completa. Uau! Isso não é mera coincidência. Está acontecendo há anos, debaixo dos nossos narizes. E louvado seja o Senhor, porque Ele está nos fazendo acordar. Porque Ele está nos dando as ferramentas para lutarmos contra isso. Aqui nós temos alguns resultados do marxismo light de Gramsci. Eu não vou ler todos, eu vou ler só a última, tá? Esse é um slogan, é uma falácia. Se você fala isso, por favor, mais uma vez, retire isso da sua cosmovisão. Família educa e a escola instrui, especialmente o expert. Você fala assim, eu educo, não interessa onde meu filho estuda. Não interessa com quem ele aprende matemática, afinal 2 mais 2 é igual a 4. Se um muçulmano ensina, se um cristão ensina, se um ateu ensina. Eu educo, a escola simplesmente instrui. Isso é falso. Pois a escola, ela educa também. E aí deveria ser bem simples. Quem você quer que esteja educando os seus filhos, se você não está educando os seus filhos? E às vezes a gente não consegue educar os nossos filhos o tempo todo, gente. Principalmente numa realidade onde no Brasil, infelizmente, no Brasil, não é um mero luxo. Pode ser, mas não é. Muitas vezes, que a esposa também tem que sair de casa para trabalhar, para ajudar no orçamento. Não é só o marido trabalha 60 horas por semana e às vezes ele não consegue ser totalmente um provedor. E trabalhar 60 horas por semana implica em você não dar tanto tempo de educação para os seus filhos e de instrução. E se sua esposa trabalha também, quem é que vai educar seus filhos? A matemática não bate. O tanto de tempo que os nossos filhos passam com ímpios não é resolvido em algumas horas de escola dominical. Ah, mas eu faço culto doméstico. Querido, não é suficiente. É uma vida inteira, com algumas exceções, e não a exceção sendo a regra. E, por favor, se tem alguma coisa que nós precisamos sair daqui sabendo filhos da aliança não podem ser educados ou instruídos por aqueles que não são da aliança. E isso é muito difícil de aplicar. Tira da zona de conforto. Tira da terceirização demasiada a ímpios que nós damos em nosso cotidiano. E várias outras questões. Aqui, só 2 exemplos, não está dando para ver direitinho? 2 livros paradidáticos, tá? Um é chamado Vestido da Mamãe, tem um menino, uma bola de futebol e um vestido feminino. E o outro é uma historinha sobre a Arca de Noé, pois é, seu Noé. Então, isso aqui não está só nos paradidáticos, está cada vez mais nos didáticos também, na sala de aula, obviamente, e tal. A história do Vestido da Mamãe é esse menininho que ele
Ele gostava de usar as roupas da mãe. E ele, obviamente, era criticado por isso, sofria bullying, né? Por causa disso. Aí ele foi falar com o papai e com a mamãe, mas é tão bom usar a roupa da mamãe. E aí o papai e a mamãe, o livro termina dizendo assim: meu filho, você só pode fazer isso em ocasiões especiais. Ou seja, você pode fazer isso, mas limita isso para ocasiões especiais. E no Pois é, Seu Noé tem a explicação de por que os unicórnios, se eu não me engano, eles não existem mais, ou... Perdão, dinossauro, unicórnio. É porque eu conheço a outra história do unicórnio, eles não existem porque o leão comeu o unicórnio antes dele entrar na arca. Aí. Os dinossauros não existem mais. O que aconteceu? Quando Noé estava colocando todos os animais na arca, ele colocou o dinossauro também, mas quando eles saíram, eles viram que eram duas dinossauras. E estava tudo bem, né? O par ali das dinossauras. Então, isso tudo é uma implementação de cosmovisão da normalização dessas coisas. Tá? E você sabe que por mais dedicado que você seja, você dificilmente tem tempo para parar e ler todos os paradidáticos ou livros que o seu filho adota na escola. E aí talvez você diga assim ainda no seu pensamento: mas pastor, eu estou treinando meu filho para ser um pequeno missionário nesses lugares. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está mandando seu filho para a guerra sem que ele esteja preparado para isso ainda. E não é à toa que eles saem da guerra mutilados e odiando o Deus da aliança, porque nós, dessa maneira, os levamos à ira. Uma escola cristã, isso pode parecer traumático, e depois eu explico melhor. Uma escola cristã pactual, ela não é evangelística. O intuito e o propósito de uma escola não é evangelístico. Ímpios que colocam seus filhos lá podem ter a grata surpresa, para nós grata, né? Para eles nem tanto, deles talvez conhecerem a Cristo ali e se converterem pelo poder do Espírito Santo? Sim, mas essa não é a regra. A regra de uma escola cristã, de uma escola pactual, é para os filhos da aliança serem treinados e educados à luz das Escrituras, pelas promessas pactuais, aprendendo desde matemática até latim ou qualquer outra área de conhecimento por meio de uma cosmovisão cristã. Esse é o grande propósito. Porque, afinal de contas, nosso bem-estar e o bem-estar de todos nós no planeta depende da educação dos nossos descendentes. Isso é óbvio para os ímpios e deveria ser mais óbvio para nós. Qual é a solução, então? Falei para vocês, essa primeira palestra, o intuito é mostrar a realidade, é mostrar como as escolas estão. A melhor escola particular desse país, que não é cristã, ela é ateia, ateísta. Ela odeia a Deus, ela ensina aqueles meninos a odiarem a Deus. Aí você fala assim: não, pastor, não é, você está exagerando. É porque você pensa que ódio a Deus é você virar um homem-bomba e explodir infiéis cristãos ali. Ódio a Deus é você simplesmente não se submeter a Ele. Qual é a solução? Provérbios 31. Provérbios 31 fala sobre o quê? Só que a mulher virtuosa, ela começa em qual versículo? No 10. Provérbios 31 fala sobre o que antes? Oi? Isso, vamos dar uma olhadinha lá. Provérbios 31. Na verdade, a gente não pensa isso, né? Provérbios 31 virou tão somente sobre a mulher virtuosa que a gente esquece da principal mulher virtuosa no provérbio. A principal mulher virtuosa não é a esposa do rei. A esposa do rei, ela tem essas características. Oh, maravilha! Você, mulher, olha para essas características e pelo Espírito Santo,
Você tem isso aqui na sua vida, pela graça de Deus. Mas Provérbios 31 começa dizendo assim: palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Não, mas a mãe não é pedagoga. A mãe não tem experiência educacional. Você olha para Provérbios, o livro todo, você vai ver, não abandone a instrução do teu pai, não abandone a instrução da tua mãe. A educação dos nossos filhos, até dos ímpios, tá, gente? Porque Deus criou a humanidade de uma certa maneira e a estrutura pela qual Deus criou a humanidade e tudo aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade é para ímpios e para crentes. Porque eles são rebeldes. Eles não querem. Eles distorcem. Nós não temos esse privilégio, não é privilégio, nós não temos esse direito. Educação de filhos, educação dos descendentes é dos pais. Instrução dos descendentes, das próximas gerações é dos pais. Isso não significa, como já falei anteriormente, que os pais não possam ter auxílio e ajuda. Mas num arraial cristão, onde os pais têm essa responsabilidade primordial, esses pais não entregam os seus filhos para ímpios ou aqueles que são fora do pacto para ajudá-los nesse treinamento. Porque o Gary DeMar, quando ele traz o título do livro, ele está baseando esse título, ele está fazendo um trocadilho com aquela famosa citação do poema de William Wallace: a mão que balança o berço governa o mundo. Qual é a mão que balança o berço, gente? Sejamos honestos, é da babá, não é da mãe. É para quem a gente terceiriza. E mais uma vez, aqui o intuito não é, apesar disso ser uma aplicação legítima, mãe, esposa, irmã em Cristo, se você tem condições de deixar o seu emprego, de não precisar trabalhar tanto fora e se dedicar mais às funções primordiais de uma esposa, de uma mãe, faça isso. Não tem nada de errado ou não valoroso nisso, pelo contrário. Entendam que a Bíblia não diz, faça isso de qualquer maneira, faça isso senão você não é fiel, faça isso. Não. A Bíblia mostra as prioridades, a Bíblia mostra como a igreja ela trabalha no discipulado de homens e mulheres nesse sentido. Mas muitas irmãs, elas trabalham fora porque querem ter uma carreira, porque querem trabalhar fora, não estão nem aí. Tem creche, tem escola, tem isso, tem aquilo. Hoje as escolas, elas não só recebem mais cedo as crianças, como elas, aqui em Uberlândia deve ter isso, né? Escola integral. Seu filho entra, sai, e se a escola for boa mesmo, já sai jantado, banho tomado. Ele só chega em casa para dormir. Se o seu filho for obediente, ele já dorme na cadeirinha e chega em casa, você só bota no berço. Não precisa nem balançar mais o berço. A mão que balança o berço governa o mundo. Meus queridos, confiemos mais nas promessas pactuais. E aqui eu não estou pegando no pé só das irmãs, não. Homens, a gente vai ver isso, principalmente amanhã, no sermão da noite. Homens, os nossos lares não têm sido tão edificados pelas promessas pactuais por minha e por sua culpa. As nossas irmãs, nossas esposas, nossas mães, as mães dos nossos filhos, elas são nossas auxiliadoras. E por falha masculina, isso inclui inclusive a educação. Eu fiz letras, gente. Tinha mais mulher do que homem. E os homens que tinham lá, vocês sabem, não eram tão másculos assim. Sabe quem é que faz pedagogia hoje? As mulheres. Um homem faz pedagogia, coitado.
tentou fazer outras coisas, não deu, né? Fez pedagogia, não passou nem para pedagogia, foi ser pastor. Então, percebam o quanto é importante nós resgatarmos a nossa herança. Isso aqui não é. O avivamento está acontecendo agora, reavivamento. Deus está abrindo nossos olhos, Deus, na sua misericórdia, está nos levantando. Mas isso não é nada novo. Robert Dabney, um outro pastor presbiteriano nos Estados Unidos, foi categórico, ele foi profético. Ele está falando aqui no século XIX sobre o que aconteceria no século XX nos Estados Unidos se a educação fosse deixada ao Estado. E foi o que aconteceu. Vocês podem ter certeza que hoje os Estados Unidos está disputando entre Kamala e Trump nessa polarização tão grande, porque o século XX quase inteiro foi dedicado àquilo que a gente viu lá em Antônio Gramsci. Foi entrando ali, o pessoal preocupado com a Guerra Fria, né? Aperta o botão da bomba nuclear ou não aperta e tal. E a bomba nuclear estava aqui, ó, nas escolas. Não pode haver, portanto, educação verdadeira sem cultura moral, e nenhuma cultura moral verdadeira sem cristianismo. O próprio poder do professor na sala de aula é moral ou uma força degradante, mas ele não pode mostrar à criança qualquer outra base moral para seu poder além da Bíblia. Portanto, meu argumento é perfeitamente claro. O professor tem de ser cristão, mas o Estado americano prometeu não ter qualquer caráter religioso, então o Estado não pode ser nosso professor. A nossa herança. Você quer que seu filho estude em Harvard? Eu pensaria duas vezes. Mas Harvard começou como uma pequena escola formada por puritanos que chegaram nos Estados Unidos e entendiam que eles não só plantavam igrejas, como também começavam escolas. E hoje ainda tem uma plaquinha lá em Harvard, cujo motto principal é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, e, portanto, colocar Cristo na base como único fundamento para qualquer conhecimento e aprendizado verdadeiro. E Yale, por sua vez, também dizia: todo aluno deverá considerar a finalidade primordial do estudo, conhecer a Deus em Jesus Cristo e, como consequência, viver de maneira santa e sóbria. Harvard e Yale se desviaram. Isso mostra o cuidado que nós devemos ter em cada geração. Se não desvia, gente. A virtus, olha o trocadilho que legal. A virtus, para desvirtuar, é assim, ó. É assim. Então a gente depende de Deus para começar projetos, a gente depende de Deus para continuar projetos, a gente depende de Deus para que os projetos cheguem ao fim, ainda glorificando a Ele em todas as coisas. E a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente está falando muito de Estado aqui, isso é importante. Qual é a faca e o queijo na mão? Lei, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, artigo 20, parágrafo 3º. Confessionais, assim entendidas, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. A gente, às vezes, fica com muito medo do Estado, mas não precisa ter medo algum. A própria Constituição Federal, juntamente com todas as leis ligadas à educação, elas protegem uma igreja ou uma associação ou famílias que querem estabelecer escolas de acordo com a sua fé. Às vezes a gente fica pensando assim, não, se a Secretaria de Educação vier aqui, eles vão proibir a gente ler a Bíblia, vão proibir a gente falar sobre cosmovisão cristã e tal. Talvez eles peçam e exijam um banheiro para homem e mulher independentemente. Aí você tem que dar os seus dribles. Crente brasileiro tem que saber jogar futebol bem. Fazer pedalada, driblar, seguindo as escrituras, tá? Sem quebrar a Bíblia. Mas, de uma maneira geral, esse medo não precisa existir. Tá? Te apresento os projetos, eles não são rejeitados porque eles vão ser
intrinsecamente e claramente cristãos, não. Talvez alguém torça o nariz, talvez alguém diga assim: ah, não, mais uma escola dessas. Mas eles não podem negar. E a gente muitas vezes perde tempo nos nossos projetos por causa de receios assim. E eu termino com essa imagem bem antiga, né? Parece bem fora de moda, mas o pressuposto está aí ainda. Governo Federal, Brasil, pátria educadora. Enquanto o Brasil for a pátria educadora dos nossos filhos, querem escolas públicas ou particulares, nós ainda não veremos de uma forma tão ampla e clara as promessas pactuais se concretizando. Muitas coisas nós não vemos, porque, parafraseando Tiago, né? Muitas coisas não recebemos porque pedimos mal. E se oramos por essas coisas, nós não temos posto a mão na massa para chegar até elas. Talvez demore 20 anos, mas talvez não. O que importa é que façamos, e eu termino com o Salmo 33, versículo 12. Não existe Estado laico, gente, por favor. Ou o Estado é a favor de Deus, ou ele é contra Deus. No Salmo 33, 12 diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Essa mensagem é para todas as nações. Essa herança foi dada a Jesus Cristo. E Deus, obviamente, sabe muito bem que as nações, elas são conquistadas por herança, principalmente por meio da educação. O que a gente está falando aqui não é só para uma educação de gueto. Ah, nossos filhos estão bem supridos, ótimo. A gente está falando de transformação do Brasil. Não por meio da educação em si, mas por meio da concretização das promessas pactuais. Deus manda a gente fazer, faz, toca a corneta lá, 7 dias. Ah, faz, meu filho. Aí ele vai lá e derruba as muralhas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Nós entendemos a situação desesperadora em que nos encontramos, as escolas, todo o projeto nacional de educação do nosso país. Mas te agradecemos porque existe solução, ó Deus, a partir da tua palavra, a partir do poder do teu Santo Espírito, a partir das promessas pactuais que o Senhor nos deixou. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, nos ajuda a sermos obedientes, nos ajuda a sermos inteligentes, sábios, astutos, e assim providenciar para as nossas próximas gerações aquilo que o Senhor mesmo deixou para nós por meio das Santas Escrituras. Uma educação pactual de verdade, que engloba todas as áreas do conhecimento, a partir de Cristo e para a glória dele. É no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos.